A própria ideia, o conceito de uma criptomoeda, ele até é uma afronta aos bancos centrais, uma moeda nacional, é uma ideia meio subversiva. Olá, o canal Brasil, em parceria com a XP Investimentos, conversa agora com Fernando Urrich, que é especialista em criptomoeda e blockchain do grupo XP Investimentos. Fernando, obrigada por receber a gente. Obrigado pela oportunidade. Fernando, criptomoeda, Bitcoin, deixou de ser assim nomes esquisitos. Você percebe que já é uma coisa mais comum, pelo menos para o debate sobre o que são as criptomoedas? Sem dúvida que o nome hoje é muito mais conhecido, mas eu diria que o entendimento sobre a tecnologia, sobre essa grande invenção, ainda é um pouco superficial. Eu que já estudo esse mercado há mais de 5 anos, quando eu comecei, foi no início de 2013, assim, as notícias que a gente vê na imprensa eram, primeiro, muito mais escassas e muito mais sensacionalistas e com uma pegada bem mais negativa. Alarmistas. Muito, muito. E com associação sempre ao crime online, ou atividades ilícitas. Hoje, sem dúvida, que há pelo menos o reconhecimento que é uma tecnologia, que ela tem utilidade, tem assim, diferenciais que precisa ser olhada com mais atenção. Você acha que ainda o receio é um componente relevante nessa falta de compreensão e entendimento de como funciona? Sem dúvida, porque ela trouxe algo para o mundo digital que é uma das grandes inovações ou quebras de paradigmas, que é a questão da escassez digital. Pela primeira vez nós temos um ativo realmente digital e escasso. Isso nunca tinha acontecido antes na era da computação. E quando a gente olha uma tecnologia tão diferenciada, que ao contrário da internet, que também era disruptiva, com o Bitcoin você pode ter, digamos, uma exposição a essa tecnologia comprando o ativo, comprando essa criptomoeda. E com a internet isso não acontecia. Mas como é algo muito novo e a volatilidade de preço ainda é muito relevante, isso acaba trazendo também mais receio, as pessoas ficam um pouco mais assustadas. Pô, isso aqui é um investimento, não é muito risco. Tem muito risco, não tem. E de fato que hoje tem. Quem olhar simplesmente sob uma ótica de investimento tem que saber que é um ativo como outro qualquer, porém com um perfil de risco ainda muito maior. Então tem que saber que não é um capital, quem pensa como investimento, não vai colocar um capital de curto prazo ou a poupança, não é um capital protegido. Não tem rendimento, o preço oscila, tem que saber quais são os riscos para não fazer besteira com o seu dinheiro. Né? Quer dizer, esse é o entendimento de ponto de partida. Se quiser depois se aprofundar para outra compreensão, mas tem que sair sabendo que o risco é elevado ainda. Sim, porque a parte mais visível da tecnologia para todo mundo é o preço. É o que mais sai na imprensa, o preço subiu, o preço caiu, é o boom, é o crash. É o que traz mais assim, atenção para as pessoas e, de certa forma, até uma sedução, porque para muita gente a expectativa de vou ter um ganho rápido, como ocorreu para muita gente no ano passado, especialmente em 2017, mas ele tem um risco e as pessoas acabam não entendendo muito e pode acabar entrando numa enrascada por não saber que tipo de investimento ele é, que tipo de ativo ele é. Você citou 2017, que foi esse ano que o mundo reconheceu, muita gente conheceu e muitas pessoas reconheceram a chegada e a permanência da criptomoeda como uma realidade. Né? De lá para cá, os países, especialmente os países mais desenvolvidos, estão batalhando ali para entender qual é a melhor regulação, né, pensando que é um ativo financeiro, pensando como referência como funcionam os sistemas financeiros internacionais. Sim. Como é que você enxerga o avanço desse acompanhamento, dessa percepção e da consequência dele, que é a regulação? É um processo, quer queira, quer não, que ele é mais demorado. Para quem já está no mercado há mais tempo como eu, que já estudou bastante, entende, eu reconheço que tem alguns desafios de como é o funcionamento, como é a operação do sistema, como funciona a segurança. A gente acaba esbarrando em questões, para muita gente nova, como criptografia, rede distribuída. São conceitos um tanto abstratos e fora do conhecimento, do senso comum. Do senso comum. Das pessoas. Então esse processo de aprendizado, ele leva tempo. É sempre importante fazer um paralelo com a própria internet. Quando ela começou lá atrás, digamos, a era comercial da internet, 95 por aí.
ninguém conseguia prever muito bem onde aquilo ia dar. Naquela época, a internet, para muita gente, era sinônimo de e-mail, é correio eletrônico e pronto. Hoje a internet é a espinha dorsal da economia mundial. Mas naquela época, prever aquilo que teria essa repercussão e relevância que hoje tem, era muito difícil. E pensar em regulação para a internet lá atrás, para tudo que ela acabaria servindo de base para diversas aplicações, seria até pouco prudente. Hoje eu vejo similar ao estágio do Bitcoin, talvez semelhante ao estágio da internet lá em 95. Ainda preciso, talvez, dar um passo atrás, tentar entender antes de fazer alguma regulação. Eu não prevejo nenhum tipo de marco regulatório ou algo desse tipo para o setor. Eu acho que vai ser muito mais a conta-gotas, no sentido de teremos alguns esclarecimentos, algumas orientações, talvez algumas normas que já existem nos diversos países serão adaptadas ou pelo menos os players serão instruídos. Essa norma se aplica, essa não se aplica, mas imaginar que teremos uma regulação que vai abranger tudo... Um arcabouço que vai acolher essa operação... É muito difícil. Ainda está muito cedo. É muito cedo. Mas os países estão caminhando nesse caminho. Algumas jurisdições estão mais avançadas, Suíça, Japão, Estônia, alguns países até olhando com uma ótica de atração de investimento, tentando fazer um mercado bastante amigável, que atraiam empreendedores, empresas para os seus locais, como a Suíça, que fez o chamado Crypto Valley, no cantão de Zug, em alusão ao Silicon Valley. Mas é um processo que ele vai ser um pouco mais demorado do que os entusiastas como eu gostaria que fosse. Quem não é nem um pouco entusiasta e tem se colocado com bastante firmeza diante desse dilema, desse desafio, são os bancos centrais, né? Aqui no Brasil e outros banqueiros centrais pelo resto do mundo, mesmo diante de países que já escolheram ser transparentes e acolher essa realidade, os banqueiros centrais estão muito receosos disso. Como é que você enxerga esse receio? De certa forma, a própria ideia, o conceito de uma criptomoeda, ele até é uma afronta aos bancos centrais, uma moeda nacional, é uma ideia meio subversiva. Até a origem dela, de dinheiro eletrônico, vem de um grupo de chamados criptógrafos ou hackers, que era um grupo que se auto-intitulava Cypherpunks, então os punks da criptografia, digamos assim. Que era um grupo que começou no início dos anos 90. Então essa ideia, ela tem esse quê de subversivo. De outsider, né? De gente que está fora do sistema. Exato, de um sistema paralelo ao sistema estabelecido. Então isso também acaba afrontando. Mas o fato é que, embora o nome seja dinheiro eletrônico, o sistema até, o Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico P2P, é Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esse é o nome do sistema. Mas se a gente olhar o que é uma moeda hoje, o Bitcoin não é uma moeda. Por mais que se fale que é criptomoeda, sim, tem criptografia, mas não é uma moeda. É muito pouco usada em transações comerciais, não é unidade de conta de nenhum lugar, nenhum país ou mercado realmente precifica bens e serviços em função do Bitcoin, mas ele é um ativo. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer hoje mais ele como um ativo... E menos como uma moeda. Menos como uma moeda, e eu acho que ele tem um papel semelhante ao que o ouro desempenhou ao longo dos séculos ou dos milênios. Eu acho que o Bitcoin pode até desempenhar esse papel, porque ele é um ativo, primeiro, global, que não é passivo de ninguém, ele é realmente escasso, ele pode ser transferido para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem ter nenhum risco de cerceamento, ninguém pode obstruir um usuário de transacionar na rede. Então, tem alguns atributos que façam que realmente seja um ativo com tremenda utilidade para o mundo que a gente vive hoje da era digital. Fernando, eu vou falar com a ótica da minha geração, que é meio receosa com tanta novidade. Você citou o ouro, né? O ouro, a gente abria um cofre e via lá o ouro, né? Claro. O peso pega, sente, né? Um dos maiores alarmes feitos com relação às criptomoedas é exatamente a questão do lastro, né? Então você está dizendo, ela pode transferir, pode não transferir, mas onde está o lastro? Onde é que eu pego a criptomoeda? Realmente, especialmente talvez seja geracional, eu concordo. Eu não tenho a menor dúvida que há um grande componente intergeracional. Assim, para as gerações vindouras, talvez eu esteja na geração intermediária, que já consegue entender melhor o mundo digital. A geração talvez, dos meus pais, tem mais dificuldade de conceber algo que é puramente digital e que você não pode tocar.
Porque como é que a gente consegue comprovar e verificar a escassez de algo que você não toca? Que é o caso do ouro. Você toca, você sabe que você conhece... Você olha as pilhas diminuindo, você está vendo que a capacidade de solvência daquele cofre... Exato. Você sabe, você conhece as propriedades químicas daquele elemento químico, daquele metal, e sabe que ele é escasso por natureza. No caso do Bitcoin, essa escassez ela é por desenho, pelo sistema, pelo protocolo, da forma que ele foi concebido, e por um grande atributo que é a transparência dele. O Bitcoin ele só existe enquanto um registro num grande livro contábil que é chamado de blockchain. Essa é a origem do termo blockchain, que é o grande livro contábil que está disperso em vários computadores ao redor do planeta. Só que esse livro contábil ele é único, ele é replicado entre todos os participantes da rede e ele vai sempre sendo atualizado com novas transações. Então todo o Bitcoin, toda transação e toda a criação de novo Bitcoin está registrado lá. E todo mundo, qualquer usuário, pode verificar essas transações e comprovar que não existem mais do que hoje, por exemplo, são 17 milhões 150 mil bitcoins, mais ou menos, que já foram criados, que estão em circulação. Essa escassez, embora seja intangível, ela pode ser verificada e comprovada na prática. Talvez então, seja um conceito novo de tangibilidade que a gente vai ter que aprender. Sem dúvida. A escassez digital é um conceito que o Bitcoin trouxe para a era da internet que antes não existia. E ele precisa ser entendido. Como é que essa escassez ela é assegurada e comprovada na prática? Então, embora não tenha uma autoridade central para garantir isso, as regras do sistema e essa auditoria constante de todos os participantes que assegura essa escassez. A discussão sobre se é ativo ou se é moeda, ela avançou bastante, né? Mas o primeiro entendimento comum sobre Bitcoin foi de que era uma nova moeda, né? E quando a gente fala de moeda, a gente fala de estabilidade da moeda, a gente fala de balanço de preço, né? Que é a inflação. Então, não é uma moeda, é só um ativo, mas ela pode, hoje, né? Mas ela pode vir a ser uma moeda, ela caminha para isso? Eu acho que esse é o grande debate e talvez o foco de estudo de economistas é entender a evolução que pode ter um ativo como o Bitcoin, uma criptomoeda. E a pergunta, pode vir a ser moeda ou pode vir a ser mais moeda do que é hoje, ser mais usado em transações? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem esse potencial porque, primeiro, quando a gente olha hoje o mundo digital, a internet, é a única peça que faltava talvez nessa chamada era digital. Assim, a internet todo mundo já conhece, quase ninguém entende como funciona, mas todo mundo sabe que funciona e sabe como usar. Temos diversas empresas, talvez as principais empresas do planeta hoje em valor de mercado, são empresas puramente digitais, que geram riqueza digital, que não está plasmada fisicamente. É Google, verdade. é Facebook, e várias outras. Então não é riqueza realmente digital. A única coisa que nós não tínhamos ainda era um ativo realmente digital, uma moeda digital. E será que o Bitcoin pode exercer esse papel no futuro? Acho que pode. Talvez com a sua crescente adoção, mais liquidez entrando no sistema, mais pessoas percebendo esses atributos e entendendo que isso pode realmente ter um valor grande, vai acabar fazendo com que você tenha mais volume de negociação e essa volatilidade que hoje nós vemos, que ainda assusta bastante, vai arrefecendo ao longo do tempo. E isso até é o que comprova, pelo menos empiricamente, a história. Quando o Bitcoin começou em 2009, ele não tinha preço nenhum. Então o sistema começou a funcionar em janeiro de 2009, ele é nada mais do que um sistema de transferência de quantidades de bitcoins entre pessoas. Mas preço de mercado era zero. O primeiro preço foi em maio, o primeiro registro fidedigno, digamos, foi em maio de 2010, quando um usuário na Flórida pagou 2 pizzas para um sujeito na Inglaterra pelo valor de 10 mil bitcoins pelas 2 pizzas. Então, a preços de hoje é algo como 82 milhões de dólares. Mas naquela época, ninguém sabia se isso teria algum preço, se na semana seguinte teria algum preço ou não, era muito incerto. Mas à medida que as pessoas foram entendendo melhor, utilizando, sabendo que tinha uma segurança, o sistema ele era robusto, foi ganhando mais preço e hoje a volatilidade já é muito menor do que foi no passado, mas ainda é relevante. Mas aí na minha ótica e no que eu prevejo que ele pode crescer em adoção, acho que a volatilidade tende a arrefecer também. Vamos voltar um pouquinho a 2017, mas especialmente para o que veio depois, né? Nós tivemos um boom em 2017, quando o Bitcoin foi lá para o céu, e ele voltou, e muita gente perdeu dinheiro, né? E essa queda assustou muita gente e deixou muita gente em situações complicadas.
E ficou muito claro para todo mundo que operar com Bitcoin era tudo menos pedir uma pizza, né? Ou querer pagar uma pizza. Ou seja, não é uma coisa para amadores, não é uma coisa que alguém vai ali num site e se arrisca sem entender. Esse conceito de que não é para amadores é uma coisa que você enxerga que vai perdurar ainda por mais tempo? Por algum tempo, certamente, especialmente, de novo, quando a perspectiva unicamente é de investimento. Porque aí sim, é um ativo ainda volátil e acaba até sendo uma porta de entrada para outros ativos que depois do Bitcoin, que foi o primeiro, outras plataformas foram criadas, outras, talvez, criptomoedas concorrentes ou com alguma funcionalidade diferente, algum outro atributo, acabaram surgindo, foram criadas e hoje nós temos um universo com centenas de ativos digitais diferentes que são negociados no mercado. Muitos com uma volatilidade ainda maior do que a do Bitcoin, então significa um risco ainda maior. E quando tivemos a euforia do ano passado, sem dúvida que muita gente entrou naquela onda de, pô, vou ganhar um dinheiro rápido, vi o vizinho que ganhou sei lá quanto em algumas semanas, vou comprar também na esperança de ganhar, mas entra sem conhecimento, sem saber qual é o risco, e aí depois que veio a correção no mercado no começo desse ano, 2018, realmente muita gente se machucou. Eu lamento para as pessoas porque falta o conhecimento e acabou entrando sem entender do que se tratava. E teve muita má-fé também, né, Fernando? Esse é um outro ponto que é muito importante, porque por ser um mercado ainda pouco conhecido, sem dúvida que isso atraiu muitos golpistas, aí esquemas de pirâmide, Ponzi, que utilizam o nome do Bitcoin ou de criptomoedas para atrair investimentos em algo que é um esquema claro, mas pessoas caem, infelizmente. Então, também é preciso saber que sim, existe o Bitcoin, que é um ativo genuíno, é volátil, mas também tem esses golpes que acabam utilizando o nome de criptomoeda para atrair suas vítimas. Isso também é importante frisar, porque teve muito, sim, e ainda tem. É importante saber isso. Falando um pouco de Brasil, como é que você enxerga a evolução como ativo financeiro, mas das operações e da própria visão do Banco Central brasileiro com relação à criptomoeda? Como eu disse, é um processo de aprendizado mais longo. O Banco Central, quando olha apenas da ótica de criptomoeda ou ativo financeiro, tem muito mais receio e sempre vem a público, quando é questionado, com um tom de alerta e cautela, e não é de se esperar nada diferente. No ano passado já teve um esclarecimento, um comunicado do Banco Central em conjunto com a CVM, em novembro, com alguns pontos esclarecedores que foram importantes, embora o tom tenha sido negativo, trouxe alguns esclarecimentos. Mas a outra parte que é importante também é que, por ser uma tecnologia e ser uma rede de transferência de valores, ela acabou dando vazão a outras aplicações que vão além de um ativo digital ou de um sistema de transferência de um ativo digital. Então, hoje a gente vê, por exemplo, o mercado de capitais, o mercado financeiro, olhando para a tecnologia, já testando ela para aplicações do tipo negociação e registro de outros ativos que não... Como se fossem derivativos financeiros? Não como derivativos, mas, por exemplo, a própria emissão de ações ou títulos de dívida em blockchain, registrados em blockchain, ou até mesmo criados em blockchain. Isso já é uma realidade, já tem alguns países que estão fazendo isso. Então, mas essa operação é uma operação que está sendo vista como absolutamente segura, né? Ao contrário do que uma simples operação com criptomoeda, né? Diferente, porque você está usando uma nova tecnologia, sim, mas aí é uma tecnologia que pode vir a ser concorrente aos sistemas tradicionais que a gente tem hoje de, por exemplo, de CETIP, de CBLC e a própria Bolsa de Valores. Porque você traz uma inovação para a negociação de ativos, registro e custódia de ativos, que até hoje nada parecido tinha surgido. Então, é claro que começou com uma criptomoeda, com um ativo digital, mas isso está tendo repercussões que vão além dessa simples, não é simples, mas dessa aplicação única e que pode acabar impactando outros setores do mercado financeiro. E é que a gente vê também a CVM muito atenta a tudo isso que está acontecendo, porque realmente pode impactar vários players, não apenas um ativo digital, não apenas uma nova forma de investimento, mas até talvez a infraestrutura do mercado financeiro. Falar em risco sistêmico, quando a gente olha para essa semente que você coloca, é alarmista demais ou é cabível? Eu acho que é alarmista. Hoje eu acho que é alarmista. Eu não consigo imaginar uma criptomoeda com Bitcoin
tendo um uso massificado em poucos anos. Isso não vai acontecer. Assim, ela precisa, primeiro a tecnologia tem que ser mais testada, tem que ser aprimorada, tem que ser mais resiliente e segura. A própria usabilidade hoje não é tão fácil assim. Você tem as carteiras digitais, que é o passo até que eu sempre recomendo. Quem olha como investimento e quer custodiar por conta própria, o que é possível, como guardar o ouro no cofre em casa, tem que saber usar uma carteira, tem que fazer os backups das senhas. Isso tem uma curva de aprendizado que é importantíssima, senão pode correr o risco de perder. A gente viu vários casos de gente que perdeu senha e não tem como acessar. É como queimar uma nota de real ou perder uma moeda de ouro no bueiro, não tem a quem recorrer. Então, esses mecanismos de custódia, de usabilidade, também precisam ser aperfeiçoados para que fique mais amigável para as pessoas usarem. Por isso que é importante sempre comparar olhar com uma ótica de tecnologia e de difusão de tecnologia, porque quando a gente relembra a internet também lá atrás, o correio eletrônico em 95 era horrível. Configurar um simples correio eletrônico para conseguir usar era realmente difícil, não era para qualquer um. Hoje, ninguém pensa, preciso configurar o e-mail. Não, entra no iPhone, bota lá o e-mail, senha, já deu, está tudo configurado. Claro. Há 25 anos atrás. Idade da pedra, quase. Exato. A gente está, por isso que esse estágio de evolução da tecnologia, eu acho que é similar ao da internet há 20 ou 30 anos atrás. Fernando, você citou o blockchain, que é uma tecnologia que, diferentemente da criptomoeda, está sendo muito mais bem recebida, né? Uhum. Que impacto que o blockchain pode causar na eficiência de uma economia, por exemplo? Então, essa aplicação que eu citei da infraestrutura do mercado financeiro é uma delas. Uma outra aplicação que já está já é uma realidade, vem sendo utilizada, é usar o blockchain como uma base de registros para qualquer informação, como uma espécie de notarização digital. De? Notarização. De notário. Um cartório em blockchain. Porque um dos atributos do blockchain é a sua imutabilidade. Uma vez inserida a informação nessa base de dados, é computacionalmente impraticável de reverter ou de alterar a informação quanto mais o tempo passa. Então, digamos, à medida que o tempo vai passando, uma informação inserida no blockchain é praticamente indeletável, não se pode removê-la de lá. Então, isso tem alguns usos, por exemplo, para registro de documentos, ou de contratos, ou de ideias, de patentes, de marcas. Hoje, para você comprovar a anterioridade de uso de uma marca, às vezes não é tão fácil assim. Nossa, ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Se você consegue comprovar que aquela informação, aquela marca, foi registrada no blockchain e você passou 5 ou 10 anos e aquela informação está lá, essa informação não pode ser forjada. Então, isso realmente é uma prova de existência de que aquela marca, naquele instante de tempo, sim existia. Então, isso tem utilidade. Então, essa é uma aplicação que está se vislumbrando para notarização ou cartório digital. E aí pode ter várias aplicações, não apenas documentos ou contratos, ou também como prontuários médicos, que é outra informação ultra sensível, que não pode ser adulterada, imagina a informação do paciente. Então, o blockchain como uma base de registro de informação também está sendo vislumbrado para esse tipo de aplicações. É um passo para um ganho de eficiência gigantesco de vários sistemas, né? E uma camada de segurança que hoje, nos sistemas tradicionais centralizados, é impossível de adquirir, de alcançar. O Brasil, a gente está, 2018, ano de eleições, uma economia extremamente fragilizada. Como é que caminha esse país com uma atividade econômica lenta, com tantas distorções e o avanço da tecnologia do blockchain e das criptomoedas? É uma coisa que exclui a outra ou não? Hoje, no estágio, na relevância que existe para a economia ou para o sistema financeiro, que ainda é muito baixa, uma fração do sistema financeiro ou da economia como um todo, eu vejo mais como uma oportunidade até no sentido de empreendedorismo, de atração de investimentos, porque no mundo inteiro já tem muitos investidores, fundos de venture capital, angel investor, private equity ainda não chegou nesse estágio ainda, mas é um setor que tem crescido bastante. Então, no Silicon Valley é um setor que cresce muitíssimo. Na China também é um setor que cresce muitíssimo. Por essa ótica, eu gostaria muito que nós no Brasil, como sociedade, aí eu convido órgãos reguladores, Banco Central, CVM e demais órgãos que forem partes interessadas,
a olhar como uma oportunidade de negócio também, como uma oportunidade de gerar emprego, de gerar riqueza no país, porque sem dúvida que é um setor que está crescendo. Em outros países, isso é até talvez um problema interno nosso, brasileiro, que a gente até hoje tem muito controle de capital, embora já seja muito melhor. O Brasil tem bastante ainda. As nossas regras cambiais ainda são relativamente arcaicas. Quando a gente olha países, por exemplo, como o México, que enxerga a criptomoeda com muito bons olhos, porque você pode usar a criptomoeda para transferência internacional com menor custo, mais rapidez, mais segurança, e isso significa, num país como o México, que tem muitos trabalhadores fora do país e que mandam dinheiro de volta para o seu país, mais dinheiro no bolso do cidadão mexicano para poder gastar no país e gerar riqueza dentro do país. Mas o Brasil é um país fechado, inclusive para o capital, não é? Sem dúvida, bastante. Então, por essa ótica, eu espero, e por isso eu defendo também a tecnologia, que de repente ela possa abrir os olhos das autoridades, abrir os olhos dos reguladores e encarar não como a gente às vezes costuma fazer, como é que essa tecnologia está infringindo a regra. Na verdade tem que pensar, não, como é que de repente a tecnologia está evidenciando que talvez essa regra não faça mais sentido. E não que a gente tenha que botar mais regras e tentar proibir a tecnologia. Acho que o caminho tem que ser inverso. É como a tecnologia vai nos fazer repensar e flexibilizar o que hoje talvez não faça mais sentido. É porque o gatilho brasileiro é o da criação de uma regra nova acima de outra, né? Exatamente. Então, esse é o gatilho que está aí. E o blockchain é quase como uma desburocratização de vários sistemas. Sem dúvida. Você realmente traz essa plataforma que ela é aberta por natureza também, como é a própria internet. Isso faz com que a inovação também ocorra de uma forma muito rápida, onde não há necessidade de uma autorização prévia ou de licença para inovar. E a inovação ocorre num ritmo que você não consegue controlar e prever o que vai acontecer. Até por esse motivo da inovação, que ocorre numa velocidade hoje muito, assim, a gente não consegue acompanhar, que a regulação também não consegue dar conta dela. Assim, a inovação ela vem sempre na frente, a regulação ela é reativa, é posterior, ela não vai conseguir prever e dar cabo de tudo que a inovação vai acabar, ou que a tecnologia vai acabar impactando. Então, até nesse ponto que a regulação ela acaba sempre sendo meio falha, porque ela, nesses viés de ser reativa, ela vai estar sempre correndo atrás de algo que está muitas vezes na frente. É verdade. Isso acontece não só para blockchain, mas para outras coisas também, né? Fernando, você enxerga o Brasil hoje, claro que nós falamos aqui, tivemos uma conversa muito específica, técnica, mas se olhar o país hoje, né, do ponto de vista de um investidor, do ponto de vista de um entusiasta da inovação, você enxerga o Brasil hoje num momento de transformação? Boa pergunta. Eu vejo com mesmo bons com olhos... esse pouquinho de desesperança que você demonstrou? Não, talvez a desesperança seja mais no curto prazo, mas eu acho que no médio e longo prazo eu sou mais otimista. Acho que a gente tende a olhar sempre a próxima eleição como essa é a última saída, é a nossa última chance. Se não for agora, o candidato que eu acho que é o melhor não tem mais como dar certo. E eu acho que não, mas no longo prazo eu percebo que as ideias estão mudando um pouco, pelo menos no campo das ideias eu vejo que a sociedade talvez esteja mais aberta às ideias da livre iniciativa, de meritocracia, de empreendedorismo, que é o que move a economia, é o empreendedor, são as empresas, são empreendedor desde o microempreendedor com uma banquinha de jornal ou cachorro-quente na rua ao mega empreendedor com uma empresa de bilhões. Eu vejo que essas ideias acho que estão ganhando mais aderência e por isso no longo prazo eu sou otimista, mas não com as próximas eleições. Acho que a gente vai ter alguns percalços no caminho. Tomara que você esteja certo sobre o curto prazo e também sobre o longo prazo. Obrigada pela conversa. Obrigado.